Muito bem, começa agora o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada. Sabe por que eu cumprimento assim? Porque o nosso programa tem horários alternativos dentro do canal Viver Brasil e nós estamos no YouTube. E no YouTube você pode nos assistir de qualquer lugar desse planeta a qualquer momento. Então, muito obrigado mesmo por você estar com a gente, tá bom? E o BH Todo Dia de hoje vai falar sobre um dos bairros mais tradicionais que nós temos em Belo Horizonte, o bairro da Savassi, que é um coração, um carinho muito grande que a gente tem por ele. Mas será que vale a pena ter negócios na Savassi no dia de hoje? Será que a cultura ainda é um marco importante para a Savassi? Qual que é a história da Savassi? Começou lá com a tal da padaria Savassi mesmo? Esse é o nosso papo. E para falar sobre esse assunto, na verdade a gente tem vários convidados e convidadas, mas eu vou apresentar e apresentá-las para você daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso BH Todo Dia e eu já quero te chamar para o meu Instagram para a gente bater um papo, se conhecer melhor. Que tal, hein? Vá lá no @elias.sunshine, combinado? Tá aí, ó, apareceu na tela, para você a gente vai se interagindo. Mas é muito importante as redes sociais do nosso canal Viver Brasil. E aí nós temos várias redes sociais e eu destacaria duas. Primeiro, o nosso Instagram. Vai lá no Instagram, canal Viver Brasil, você vai ver os bastidores dos programas, novidades sobre os programas, tem foto, tem imagens e movimento. E você vai descobrir que, ó gente, sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Então isso é muito legal. Então vai lá, todo mundo tem curiosidade para saber como funciona um canal de televisão, não tem? Então no Instagram você vai ver muita coisa interessante, tá bom? A outra rede social é o nosso Twitter, não é? E o Twitter tem, sempre durante a semana uma pergunta. E essa semana a gente vai começar com uma pergunta, o nosso tá aí na tela já, ó. Você concorda com um carnaval fora de época em BH? Nós tivemos o carnaval fora de época em São Paulo e no Rio. E aqui em Belo Horizonte? Sim ou não? Parece que já temos algumas coisas sendo negociadas para o mês de junho, de julho, mas você concorda? Diz pra gente aí no nosso @viverbrasil, Viver Brasil com underline, Viver_Brasil, tá bom? Vai lá no Twitter e a gente se conhece um pouco mais. Eu aproveito também para mandar um alô especial para cidades que nos acompanham através do canal 527 da NET Claro, a cidade de Belo Horizonte, é claro, a simpática e histórica Sabará, a charmosa Nova Lima. Nós temos também Betim e Contagem, duas cidades muito próximas aqui de Belo Horizonte e muito importantes economicamente para a nossa região metropolitana. Depois a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e lá a gente manda um abraço especial para Juiz de Fora. Muito obrigado também pela audiência aí em Patinga, no Vale do Aço. Temos também Governador Valadares e, claro, Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia, que são duas cidades polo importantes para o agronegócio, não só de Minas, para todo o Brasil. E quem está no YouTube, muito obrigado também pela sua audiência no YouTube. Vai lá no chat, diz o seu nome, o lugar de onde você nos assiste e mande o seu abraço, sua crítica, sugestão e por aí vamos. O BH Todo Dia é uma revista sobre Belo Horizonte e é de Belo Horizonte para o mundo. A gente fala de cultura, a gente fala de comportamento, a gente fala de negócios, tudo isso para você. Com pessoas e personalidades que compõem essa cidade, que montam essa cartografia de Belo Horizonte. E aí, tenho o prazer de receber os nossos convidados de hoje. Começo por ele, que é jornalista, escritor, escreveu um livro sobre a Savassi, que é o Jorge Fernando dos Santos. Obrigado pela presença, Jorge. Obrigado pelo convite. Bom revê-lo, viu? Também acho. Tá ótimo. Muito bom te ver, você tá bem também. Desde os programas do Mercado Central, hein? Mercado Central com Chico Lobo, você lembra? Ao vivo e a cores. Claro que sim, E o fígado com um giló, e aquela cervejinha do cachaçinha, sábado. Muito bom. Ao lado do Jorge, nós temos ali no nosso palco, onde as estrelas brilham no nosso programa, a cantora, artista musical, compositora também, Rayane Boldrini. Tá boa, Rayane? Eu tô joia, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Tá bom? E ao seu lado, mais um personagem da nossa cidade. Ele que é fundador e diretor do Café com Letras, um lugar maravilhoso na Savassi, que a gente tem um carinho muito especial. Ele também é do Instituto Cidades Criativas e do Savassi Festival. E é um cara que sempre movimenta aquela região. E é muito interessante porque ele faz parte da história de Belo Horizonte também. Bruno Gogler. Obrigado, Bruno. Olá, obrigado você. Prazer estar aqui. Sempre bem-vindo também, tá bom? Obrigado. Joia. E a gente começa o primeiro bloco sempre com a relação das pessoas convidadas com Belo Horizonte. Eu começo contigo, Jorge.
Você nasceu em BH, qual que é a sua relação com Belo Horizonte? Olha, eu nasci no bairro Santo André, na rua Conselheiro Mato 63. Fiquei até os 4, 5 A anos. família do interior? Como é que é? O meu pai era daqui, a Sim. minha mãe era de Resende Costa, Resende Costa fica para perto de São João del Rei. Isso, É, tá. Aham. área Região dos das Vertentes Inconfidentes ali. ali. Parece até que a gente tinha um parente ligado ao Tiradentes lá no passado, alguma É coisa mesmo? assim. É. Uau, hein? E depois eu fui para Venda Nova, minha família mudou para Venda Nova, na Padre Pedro Pinto. Naquela época a gente pescava no vilarinho, caçava, via boiadas, né? Tinha muita fazenda, né? Mas não tem tanto tempo assim, não é? Tem Foi no quase um final do século, século passado. né? Meados do século passado, né? Interessante isso. Então, ali em Venda Nova, vocês moravam em casa? Morávamos numa casa, um barracão na casa do meu avô, lá no fundo, né? Sim. Aham. E foi lá que eu comecei a descobrir a música, né? Que meu avô tinha muitos discos, tocava violão, nós tínhamos um vizinho que tocava piano, aquelas coisas. Que maravilha, Depois hein? eu mudei para o Caiçara, né? Minha família mudou para o bairro Caiçara, onde eu fiquei até os 45, eu fiquei durante 45 anos. Até os meus 55 anos eu morei no Caiçara. Morava em casa também. Morei em casa. Você morei... gosta de casa? Olha, eu morava na casa do meu pai, depois casei, morei no barracão, construímos uma casa. Uhum. Depois que eu me separei, pela primeira vez eu fui morar sozinho e em apartamento. Estranhou muito? Estranhei, mas eu sou muito curioso, eu sou muito adaptável, eu sofro muito durante um tempo, mas depois eu finco as raízes, né? Inclusive eu morei no JK, né? E publiquei ano passado um livro, um romance chamado Condomínio Solidão, que é todo ambientado no JK. Maravilha. Na hein? época Tá que eu sendo morei, eu tombado, escrevi o inclusive, livro. né, o JK? Vai ser tombado, né? E a minha relação, assim, onde eu vou, eu escrevo, né? Então, eu tenho um livro chamado Caiçara, porque eu morei muito tempo no Caiçara. Tenho um livro Condomínio Solidão, passado no JK, e publiquei a Turma da Savassi, e morei na Savassi durante um tempo bom também, né? Uns 8 anos de Savassi. Jorge, quando você sai de Belo Horizonte, o que dá saudade? O que você sente falta? Sinto falta dos amigos, né? De estar no boteco contando como é que foi a viagem. Boteco é coisa nossa, né? Bem nossa, né? Se desinventar o boteco, eu acho que a vida fica sem graça, né? Em Londres tem pub, mas boteco é diferente, O né? boteco é que é bom, né? Ficar na Então você sente calçada. falta dos amigos? Dos amigos, dos botecos, né? Do bate-papo, né? Eu sou muito ligado a essas pessoas, e então você sente essa falta, né? Porque quando você viaja, sobretudo para outro país e tal, você não conhece ninguém. Então você não tem com quem contar as coisas, né? Então você fica ali e depois você quer voltar para contar. Por exemplo, nós temos um amigo, Antenor Pimenta, que estava retornando de Cuba, então estou doido para encontrar com ele amanhã para ele me contar como é que As foi lá. novidades de Cuba. Você já esteve em Cuba? Não, nunca fui. Eu Então sou fica doido mais pra ir lá. curioso ainda, né? Ele foi muito por causa do Hemingway, né? Foi nas pegadas do Ernest Hemingway, que eu também quero fazer, né? Que é ir na Floredita, na Bodeguita de Médio. É um pacote, né? não é turístico, bem legal ele esse, fez né? isso, na Finca Vigia e tal. Então, essa coisa da conversa, para mim, em Belo Horizonte, que o mineiro tem essa coisa, né? O fogão de lenha e a cozinha, né? Sempre que você vai na casa de alguém no interior, é perto do fogão de lenha, né? E na casa, assim, eu lembro uma vez, a gente estava na casa do Zé Maria Rabelo, no Rio, quando eu militava no PDT, naquela época, era muito jovem, e estávamos na casa dele, lá em Copacabana, e a gente terminou, a rapaziada da Mocidade Socialista, a gente terminou de jantar ou almoçar, não sei, e ficamos na mesa conversando. Sim. Aí a Regiane Guerra falou assim, vocês perceberam que a gente continuou na mesa? A gente é bem mineiro, né? Não sai da mesa. O mineiro não sai da mesa, né? Tá esperando o café, né? E talvez por isso a gente gosta tanto do boteco, né? Isso, A gente boa. não quer sair da mesa do boteco, né? Porque o boteco é uma continuação de casa, né? É a copa da nossa casa que está lá no boteco, né? Ô, Jorge, fiquei curioso, nessa época que você militava no PDT no Rio de Janeiro, Brizola era o governador? Não, eu militava aqui, estivemos no Rio, ele era o governador. Isso, que ele era eu do tive com o PDT. Brizola assim, cara a cara, olha que desgraça me aconteceu. Um gravadorzão daquelas rapaduras, Sim. com a fita, entrevistando o Brizola com outros jornalistas, e ele assim, igual você está aqui, ele era muito carismático, né? Era um homem muito carismático, muito inteligente, e na hora que terminou a entrevista, que eu fui ver, a fita tinha arrebentado. Não eu não gravei acredito. nem o Boa Tarde do Brizola. Não acredito, gente. Para você ver. Se você tivesse aula com o meu professor Fábio Martins na UFBG, Conheci, radialista foi meu antigo, professor, foi meu ele professor. mandava testar todo dia, antes, grava, Não, mas 1, eu 2, testa, 3, mas naquela ouve. época as fitas arrebentavam, enrolavam. Arrebentou no meio. Você deu azar demais. Estava reaproveitando fita, hein? Eu não me lembro. Jornalista Eu era jornalista e era muito pobre, então... Essas coisas estão bem próximas, assim, né? Muito bom, Jorge. Bom, olhando para a Rayane, Jorge, você diria que ela é de Belo Horizonte, ela é do interior, ela é uma forasteira de Minas. O que você acha? Não, é uma moça muito bonita. Tudo bem, mas e aí? Né? Tem jeito de ser talentosa, ela falou que é cantora. Tudo bem, você continua me enrolando. Ela tem um sobrenome italiano, né? Verdade. Boldrini, né? Isso. Belo Horizonte tem muito Então italiano. você nasceu em Belo Horizonte, descendente de família italiana.
Vamos saber. E aí, Rayane? Olha, acertou. Jorge tá certo? Aí, muito Eu bem. nasci em Belo Horizonte, Belo Hills para os íntimos. Olha que ótimo. Sou daqui, mas a família do sobrenome é do Espírito Santo, Espírito que é Santo. da minha mãe, Boldrini. Ah, Espírito Santo é nosso. É, né? Tá eu tranquilo. sinto também que eles É. têm essa relação bem... Você tem muito parente no Espírito Santo? Tenho. A família da minha mãe todinha é do Espírito Santo. De qual Vitória cidade? ou outras? Cachoeiro? A minha mãe é nascida em Pedra Lisa Alta, que é um distritozinho de Iconha, no sul do estado. Mas a minha família hoje mora em Vitória e Vila Velha, ali naquele pedaço. Lindo, Ah, um né? lugar muito bonito. É, Não, Vamos lá Vila é Velha. lindíssimo, um lugar belíssimo. Eu adoro ir pra lá, inclusive. E eles adoram vir pra cá também. E vai parecer que eu tô copiando o Jorge, mas Não. já antecipando a pergunta, Isso. o que eu sinto falta quando eu vou é justamente dessa tratativa com os amigos, você sentar num boteco, ser bem acolhido, né? Porque a gente tem essa coisa de ser muito carismático. Aham. Todo mundo... Nossa, as minhas primas vêm pra cá, elas falam, cara, vocês tratam a gente muito bem. A gente senta no bar, parece que a pessoa é sua amiga há 500 anos. O garçom fica seu amigo em Seu 5 minutos. amigo, tá te levando no banheiro pra ir, né? Te fazendo um tour ali. Isso. E isso lá, pelo menos assim, né? Elas Na não estão sua muito experiência, habituadas, né? as pessoas são mais secas, assim, mais... Não Sim. mal educadas, formais, né? Mais né? formais. Aham, A gente é perfeito. muito mala velha, né? Sorrisão e Principalmente recebe no as boteco, pessoas. né? É, o mineiro tem uma Principalmente coisa em reservada, boteco. mas no boteco ele se entrega. Né? Exatamente. Muito bom. O mineiro é desconfiado. Essa que é a verdade. Bom, e nessa sua história em Belo Horizonte? Onde é que você morou? Que lugares que te marcam? Eu cresci na região oeste de Belo Horizonte, então sempre morei naquele pedaço ali, Prado, Nova Sintra, morei muitos anos ali também. Hoje moro no Salgado Filho, minha mãe mora no Você Havaí. continua lá, então? Continuo, nunca Você saí. gosta da região? Eu adoro. Eu resolvo minha vida inteira ali. Não preciso ir no centro da cidade para fazer nada, tem tudo. Casa, apartamento, como é que é? Moro hoje em apartamento. Mas igual, vai parecer que eu tô sempre imitando o Jorge, mas não tô. Eu sou muito parecido, adaptável. nossa. Eu sou muito adaptável. É. Eu já morei em casa e amava morar em casa. É muito bom você ter, né? Quintal, um cachorro, quintal, galinha, exatamente. pé de jabuticaba, eu tinha isso Isso. tudo. Hoje eu moro num apartamento que eu não tenho nenhuma varanda, um balcão. Então a fresta de luz que eu vejo é pela janela cheia de Uhum. quadriculadinho, porque eu ainda Grade. tenho gato, né? Então tem a Tem que tela ter dos isso, gatos ainda. é. Mas eu já vi Então, que você gosta de casa, né? Você Eu está numa gosto casa de pé casa, eu no gosto chão, do né? pé. Eu sou taurina, que elas, né, Eu começam também sou taurina. Aí, pra você ver. Gente, Somos iguais. produção, por favor, né? Vamos combinar, né? Então, assim, eu tenho muito isso, assim, terra. Eu gosto de pisar no chão, eu gosto Gosta de mato? terra, eu amo mato. Então, eu Eu acho também. que tem a ver. Boa. Então tá bom. Vocês dois estão combinados. Aliás, eu prefiro montanha do que mar. Eu É. prefiro passear no interior do que ir pra praia. do que ir pra Mar praia. de montanhas. Mar de É. montanhas. Muito bom. Eu gosto dos dois, né? Tem lá seu lugar. Mas você tem um pé no Rio Grande do Sul. No Espírito Santo, Santo, é exato. por isso. Cresci na praia, então tenho Muito esse bem. lado afetivo. Rayane, Bruno Golger está aqui presente, não é? Com esse sobrenome Sobrenome também diferente, chiquíssimo. não é? Que tem uma origem interessante, ele vai contar. Mas olhando para ele, né, com esse jeitão dele, você diria que ele é de Belo Horizonte, ele é do interior de Minas, é um forasteiro, e aí? Eu acho que ele é do interior. Será? Mas foi um chute, assim, né? Uma mas- loteria. É. E aí, Bruno? Não, na verdade eu nasci em Belo Horizonte, Errei. no Hospital Santa Mônica. Sim. Agora é o Hospital Belo Horizonte, se eu não me engano, ali perto da Avenida Antônio Carlos. Isso mesmo, eu também nasci Exato. lá. Eu acho que eu nasci no Nordeste. Os meus irmãos, eles nasceram nos Estados Unidos. Sim. Então eles têm passaporte americano. Eles sempre falam, Você é o nasceu único no de Antônio Belo Carlos? Horizonte? Não, tem mais um irmão que nasceu em Belo Horizonte também. Peraí, são quantos irmãos? São Bruno? 4. 4, tá. Você é parente de Isaías Golger? Sou neto. Neto? Ah, que legal. Você conhece Grande ele? intelectual. Conheci, assim, li o livro dele sobre Einstein. Sim. Era uma figura ali do edifício Maleta, É. frequentava o Murilo Rubião ali, né? Ele, no edifício Maleta, segundo andar, tem até hoje, né? O Lua Nova. Lua Nova. Então eles fundaram a Academia Lua Nova. É. E o meu avô era isso. o presidente da Academia Lua Olha, Nova. Bruno, Era uma eu não figura. sabia disso. É. Então, assim... Aham. Em que época? Ah, não sei. Anos muitos 60. É, anos 60. Murilo Rubião, não é? Não, Isso. Ele veio pra cá 60, depois da guerra, 70, por causa 80. da guerra, né? Hein? Ele veio pra cá por causa da guerra, né? Não, Ou não? na verdade ele veio antes. Antes. Meu avô veio em 1923. Ah, então foi bem antes. É, Por que ele, que vocês vieram pra cá? ele veio, né? É isso, é a família. Ele veio, quer dizer, cada um veio de um lugar diferente. Né? Meu avô ele veio da antiga Bessarábia, né? Que hoje em dia é Moldávia.
Então ele era Gente, veio judeu parar em Belo Horizonte. e comunista. Sim. As Opa. duas coisas. Nossa Mas Senhora. odiado. Ser judeu era né? ruim, ser comunista era Comunista é pior pior ainda. Ele ainda. era os dois, então ele teve que fugir, ele foi preso. Aí tem a história que ele comprou um passaporte. Que história louca. E fugiu e veio para Belo Horizonte e depois o resto da família veio. Ele tinha 18 anos. 18 anos. É, minha E avó a sua veio avó? onde não tinha Israel, né? Onde Isso. depois, da Palestina, onde depois Palestina. foi de Israel. E o meu outro lado da família é de Portugal. Sua avó veio para Belo Horizonte também? Veio. Que coisa, hein? Belo Horizonte Eles foi se escolhido. conheceram aqui? Conheceram aqui. Olha que Conheceram história. aqui. Uhum. A minha avó, a mãe da minha avó tinha uma pousada, né? Que era muito comum. Sim. E meu avô se hospedou na pousada. Tipo a pensão, né? Pensão. Na época, Pensão. pensão. Exato, É, tava me isso. faltando Pousada a a gente pensa nas férias, né? Pensão. Mas é Que é onde pensão. os migrantes Pensão. iam, né? Vinha. Meu pai e minha mãe vieram de fora, também foram morar numa Isso, pensão aqui em Belo exatamente. Horizonte. E aí as comunidades de cada país, né, de Isso. cada etnia, se ajudavam, recebiam as pessoas. Então foi Isso. assim que eles Muito se conheceram. forte isso, hein? É. E aqui em Belo Horizonte, quais lugares que você morou? Bom, eu morei na Savassi, né? Meu avô tinha a casa, que inclusive vai ser onde vai ser o clube de jazz. Então eu morei na Savassi até os 8 anos de idade. Foi ali que eu aprendi a andar de bicicleta, jogava futebol na rua, Onde né? que é a casa? Sabe onde era o bar do Antônio? No Antônio de Albuquerque? Antônio de Albuquerque, sim. O Aham. bar do Antônio, por exemplo, você desce o tobogã da Contorno, Tá. tá descendo. E aí tem uma esquininha, assim, tem uma pracinha, aí tem uma casa em frente ao estádio Ever, assim. Isso. Ali começa Antônio de Albuquerque. Onde estão de ir para Ceará, assim? Exato. Isso. É perto da casa lá do Amilcar Martins, onde ele tem os livros? Tá ali agora, o Instituto Amilcar Martins tá ali. Pronto, A resolvido. 50 metros dali. Ah, É que isso. legal. Então, Belo Horizonte é um ovo. Aquela casa do Amilcar Martins? Olha Ele não sei só. se é dele, mas ele construiu ali a biblioteca dele, né? o Instituto O tá Instituto lá. Amilcar Começamos a nossa Que especulação é uma imobiliária biblioteca nessa conversa mineriana. aqui, né? É uma Não, porque senão a gente teria biblioteca sido mineriana. vizinho, Sim, né? de livros sobre Minas, sobre Belo Horizonte. Essa biblioteca ficava no edifício Acaiaca, Ficava. né? É, o Instituto era lá. Era lá. Nossa, eu tô amando, tô aprendendo muitas coisas. Vai anotando aí, Tô viu? Porque é muita anotando meu história. HD. Tô perguntando porque se ele morasse lá, a gente era vizinho. Aham, E isso. eu fui aluno do irmão, do filho dele, do Roberto. Roberto, professor de história, né? É, de Isso. História Econômica. História É, econômica. Muito exato. bom. Bruno, fala em faculdade. Você fez o quê? Eu fiz economia, sou formado Uhum. em economia, e depois eu fiz mestrado em sociologia. Onde que você estudou? Na UFMG. Na UFMG. É. Tá. E Pegou depois a eu ficha resolvi antiga? abrir um bar, né? Depois de... Influenciado, Estudou né? economia. Não sei porquê, né? Economia mineira, Belo Isso. Horizonte ele está no Economia bar. Na criativa. verdade, eu queria abrir uma livraria. Que tivesse bebida. Esse que era o plano. Tá vendo? O economista, o bar deu certo. Deu o Café com certo. Letras deu certo. Tá Esse é o aí, ó. segredo. Muito bom. Bruno, saindo de Belo Horizonte, né? E você sai, né? Já saiu de Belo Horizonte. O que você sente falta, assim? Eu não sinto falta dos bares, é engraçado, eu tenho um bar, Sim. mas não sinto falta dos bares. Eu Mas sinto é falta- por isso, é porque você fica É, atrás do justo. balcão. É. O Gente, bar é pra um você é negócio lugar de de- trabalho. É lugar de trabalho. É, isso mesmo. Cara, por incrível Verdade. que pareça, eu sinto falta de pão de queijo. Ah, alguém falou da comida, né? Juro por Finalmente. Deus, meu irmão mora nos Estados Unidos. Aí uma vez a gente ficou lá um mês, né, viajando, ele mora na Califórnia. Eu falei, não, gente, a comida aqui não dá pra mim, não dá, não tem condição nesse lugar. E todo mundo ia saudade de comer pão de queijo. Pão de queijo. Eu também Nossa, tenho essa faz- saudade. é. Incrível, né? Tão E barrista. Não, Pão e de não é queijo. esse negócio que vende em São Paulo. Não, Rio. esquece. É o nosso pão de Não, queijo. o Nossa nosso- contribuição para a gastronomia mundial. E eu concordo. Pão de queijo. Inclusive, estive em São Paulo esses dias e falei exatamente isso. Falei, gente, vocês não sabem o que é Não pão de sabe. queijo. Verdade. Né? Muito bom. Não sou barrista, de jeito nenhum. Sim, é. Eu Mas também eu não. senti uma falta incrível do pão de queijo. Isso legal. não dá como não tem como negar. Muito bom. Rayane, os dois que estão aqui, um escreveu um livro sobre a Savassi, morou na Savassi um tempo, o outro morou na Savassi, né? Não sei se mora ainda, mora? Não, Bruno? eu moro né? na Praça da Liberdade. Praça da Liberdade, É. isso. E Eu tem- morei na Savassi. né? Morou na Savassi, Aliás, quando né? eu morei no Caiçara, eu escrevi o livro Caiçara, logo depois saí de lá. Aí Isso. escrevi esse livro que é o Fazer uma de Roberto Drummond aqui, né? Mostrar o Isso. livro. né? Daqui, ó. Deixa que eu também fico. quero. Aí eu ver. publiquei Eu esse também. livro. Eu morei na Savassi enquanto eu escrevi esse livro. Isso. Agora eu estou morando em Jaraguá, já estou pensando em escrever algo sobre Jaraguá. Sobre o Jaraguá. Ai, tem Que tem uma história muito também. legal, É. Tá. Segura aí. Rayane, o que é Sim. Savassi pra você? Gente, Savassi pra mim é rolé. Rolê. Defina rolê. É sair, é sentar, beber, Uhum. amigos, é isso. Sim. Pra mim, o resumo dessa ideia de BH bares é Savassi. Uhum. Qualquer pessoa que vem de qualquer lugar, eu levo lá.
Mas a seja- Savassi tem uma coisa também de uma vida de dia de um comércio. Você consegue identificar isso? Sim, eu identifico, mas eu não Você consumo. não compra lá, eu não né? venho da Roupas, minha por região. Não, Não. dificilmente vem pra cá pra comprar coisas. Aham. Até porque lá perto de mim eu acho que é mais acessível os valores. Então eu já A sua fico região por lá. também na moda é muito forte, né? Nossa, o tem Prado. tudo, É. tudo. Mas houve um tempo que a Savassi era uma referência para se comprar coisas, né, na moda, não é isso? Nos anos 60, 70, até um pedaço dos anos 80, era a nossa Ipanema, né? Isso, Porque tinha a boa Bossa Nova do definição. Pacífico Mascarenhas, né? Aham. O Pacífico Mascarenhas trouxe a Bossa Nova para Belo Horizonte, né? E naquelas rodas de seresta, de cantoria dele, ele reuniu o Milton Nascimento, o Wagner Tiso, fundou o Sambacana, né, que é um grupo de bossa nova, né? Foi onde o Milton gravou seus primeiros cantos, suas primeiras gravações, né? Isso. E, ao mesmo tempo, você tinha as boutiques da época, né? Boutique, Que vendia boa. roupa importada. Boutique. Roupa, né? A jornalista Ana Marina, por exemplo, tinha uma boutique, né? Em sociedade com a mãe da Ângela Diniz, né? Que ficava ali Olha. perto do Simpatê, era uma boutique maravilhosa, né? Essas boutiques estão aqui? Elas passam? Não, eu cito en passant, porque passant. na verdade esse livro conta a história da turma da Savassi, que era justamente a turma de garotos e jovens que entre os anos final dos anos 30 e início dos anos 60 Tá. frequentaram as ruas da Savassi. Tinha um kit de Então, cabeleira? você de tinha cabeleiro, olha lá. a turma do Pacífico Mascarenhas, né? Isso. Tinha a geração anterior, que era do Danilo Savassi, filho do Hugo, que criou a padaria. Essa história da padaria é verdade? Qual que é a Que história? a origem está ali na padaria? Sim. Porque ali era a Praça 13 de Maio, no bairro dos Funcionários. Isso, boa. Você tinha um abrigo do bonde da Pernambuco. Essa turminha ali dos seus 15, 16 anos frequentavam o abrigo, porque não tinha nada que fazer, a meninada ia para o abrigo, como a turma do Clube da Esquina depois ia para a esquina Isso. tocar violão. Então eles ficavam no abrigo, azarando as meninas, conversando, contando piada, e aí varava a madrugada. Em 1940, o Hugo Savassi e o irmão Juca criaram a padaria, no imóvel do tio, o Arthur Savassi. E aí eles deslocaram do banco ali da espera, né, do bonde, para a Isso. porta da padaria. A padaria virou um point. Virou um point, Aham. porque tinha um sorvete muito bom, as meninas iam lá e a rapaziada ficava ali. Depois, com essa geração cresceu, que era do Danilo, que era do Paulo Mendes Campos, né, do Clívio, o pessoal foi amadurecendo, Isso. foi casar, estudar, foi para o exército, etc. E aí uma turma mais jovem, que frequentava uma outra rua, ocupou, que era a turma do Pacífico, né? Boa. Do Tá vendo? Pacífico Tem um Mascarenhas. espírito, Rayane, do rolê que você tá falando. Né? E eles azaravam, né? Intrínseco. E eles azaravam azaravam. é ótimo. Azarava é paquerar. Tá? Azarar. Belo Horizonte Obrigada. tinha o footing, né? Então tinha os footing onde se paquerava, né? isso mesmo. Na Praça da Liberdade e tal. O que é um E footing? tinha footing, Boa. você fica andando ali e dando bola, né? Se a Ah, menina você olha olha, duas uma vezes, piscadinha. você já fica encorajado de chegar. Uau, É. né? footing, Então todo mundo ficava gostei. andando, entendeu? Ouvi Andar isso em mesmo. volta da praça. Sem olhar o celular, tá, Rayane? Entendi, Todo mundo andando. todo mundo conectado nos olhos. É. Isso, exatamente. Tem até nesse livro, tem um textinho aí, eu não lembro que página que está, com o Fernando Sabino, Sim. falando o que era O footing. footing e como é que se dava os namoros, né? Ah, Um que texto que ele legal. publicou numa revista já Que ótimo. morando no Rio. Então, assim, a Savassi se Então desenvolveu é ali. point, né? É ponto de encontro. Aí em 1946, a padaria foi inaugurada 16 de março de 40. Tá. Então ela virou uma referência, era a padaria mais charmosa da cidade, né? E reunia a classe média, né? Classe média alta, o Pacífico que era muito rico, enfim. E, ao mesmo tempo, o bairro Funcionários foi criado, né, para ser o bairro dos funcionários públicos do Estado. Né, aquelas famílias tradicionais e tal. Pra você ter uma ideia, durante muito tempo, o prédio mais alto da região era o Colégio Sagrado Coração de Jesus, que Sim, tinha Sacré-Cœur. 5 andares. Era o É. prédio Não, mais alto. Isso, aham. Né, ali na Professor Moraes. Na Professor Moraes, né, né? que é lá para o seu lado, né? É perto da casa do Vivaldo Getúlio. Moreira, que morava ali perto da sua casa, né? O presidente da Academia de Letras, né? Então, a Aquele era o Savassi- prédio mais alto nos era o anos mais 40 alto. aqui em Belo Horizonte. Dos anos 40, até meados de 50. Então, a vida era diferente, a vida, né? As pessoas ficavam na Ritmo é outro. calçada, tinha muita briga de turma, né? Porque você, para namorar uma Gangues. menina de um bairro, você tinha que ter autorização da turma do bairro. Ai de você se você fosse lá. O meu pai Né? evitava a turma da Savassi. Aí Ele é, morava uma turma ali difícil. e falou que ele dava a volta. Aí, tá vendo? Eles Passava mexiam com as frente à pessoas, padaria. tinham Sim, brigas, desafiavam, né? né? O pessoal marcação da... de terreno, né? Por exemplo, a praça hoje chamada ABC, que é a Praça Benjamin Guimarães, Isso. também é Que ABC tinha por uma causa de uma padaria. padaria. Aham. ABC é abrigo do bonde da Ceará.
Aí eu não sabia criaram, disso. um jogador do Cruzeiro criou a padaria, no final dos anos 50, 60, sei lá, criou a ABC. Aí virou a Praça ABC. ABC. Botaram Benjamin Guimarães, né? Isso. Mas não, continua Continua ABC. ABC. Colocaram Savassi por causa da padaria. Aí, em 46, virou Praça Diogo de Vasconcelos, mas continuou sendo Savassi. Aí a Savassi, que era padaria, virou bairro, virou praça, virou turma, e em 2006 virou bairro. Né? Jorge, Então a força das padarias, em Belo Horizonte. Né? Da Com pão de queijo. comida. Do pão de queijo, da broa de milho, né? Agora, para a gente localizar, essa padaria ficava ali na Praça da Savassi. Ficava na Praça da Savassi, onde hoje tem uma loja da Vivo. Ah, tá. Inclusive, pouco antes da pandemia, a Vivo tinha um plano de fazer ali uma unidade histórica, referencial. Não acredito. Olha que com ótimo. todo isso. uma memorial da padaria, eles Isso. iam reconstruir. Mas aí veio a pandemia, o projeto foi interrompido, eu não tive mais notícia, porque eu também mudei da Savassi. Seria sensacional isso, Seria hein? sensacional. Caramba. Seria Eles iam mesmo. ter uma coisa de computador para você ver a Claro, história. interagir, entrar na história. Isso. Né? Eles estavam muito animados, mas eu não sei o que foi feito disso. Nossa, né? mas essa história é muito boa. Esse projeto é muito Muito legal. boa. Muito bom. E essa padaria foi toda destruída em 42, quando o Brasil entrou na guerra, né? Porque aí começaram a quebrar tudo que era de alemão, italiano e japonês, né? Isso. E as padarias foram quebradas, essa padaria foi quebrada e incendiada. E aí eles tiveram que se reconstruir depois. Aham. E só ganharam o processo contra o Estado anos depois, porque o Estado não fez nada para defender as padarias. Quando eles chegaram na Secretaria de Segurança, eles já desconfiavam, né? Isso não, o Getúlio Vargas deu ordens para não reprimir o povo na sua manifestação patriótica. Isso. A manifestação Olha patriótica destruiu todas as padarias italianas da cidade e sobrou até para o suíço, dono das balas suíças, que não tinha nada de alemão. De alemão entrou também no pau sobrou também. para ele. A ignorância, né? Ignorância. Os caras Ela é enchiam, atrevida, a ignorância é atrevida. saqueavam, punham fogo e tal. Então, assim, é uma história muito bonita. E é uma família de italianos que chegaram no final do século XIX, vieram para Barbacena, e de lá os filhos vieram para Belo Horizonte. Um deles, o filho mais velho, era o pai do bicho da seda em Barbacena, foi referência internacional do bicho da seda. Depois aí faliu, etc. Sim. Os O Arthur, cosméticos? não, bicho Não, da seda de que seda, faz tecido. roupa de seda, É, tecido. roupa de- é. Ele ganhou um concurso na Itália de melhor seda do mundo. E era sei lá. daqui de Minas De Gerais. Barbacena. De Barbacena. O irmão dele, o Arthur, veio para Belo Horizonte, que foi o primeiro que veio, criou a cerâmica, criou um laticínios, aí comprou aquele quarteirão ali em frente onde ficava o Cine Patê Isso. e alugou para os dois sobrinhos criar a padaria ali. Eles venderam uma padaria que tinham e foram para ali e virou essa história. Ou seja, empreendedorismo, né? A Savassi tem um pouco disso. Isso. E disso nós vamos falar no próximo bloco, falando um pouco do Café com Letras, né? Que é um dos representantes dessa economia criativa que nós temos ali na Savassi também. Mas será que está fácil? Como é que está? Principalmente depois dessa pandemia toda, tá bom? Nós vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais BH Todo Dia. Valeu!